deve ser considerada uma terapia de primeira linha para a dor mamária, para a dor menstrual, dentre outras coisas. E isso, inclusive, eu posso dizer com total certeza. Uma época da minha vida, a minha alimentação ela estava muito ruim, uns 10 anos atrás. O meu estilo de vida estava muito frenético, eu não estava prestando atenção em mim. E eu ficava meses sem meu ciclo menstrual. Meses. E num dado momento eu pensei, bom, eu tenho que ir no ginecologista, né? Fui no ginecologista, fiz uma bateria de exames pra ele olhar pra mim e falar: não sei o que tem errado contigo. Tá tudo certo, tu não tem nada, tu simplesmente não menstrua. Então, provavelmente, quando tu for querer engravidar, quando tu for querer ter um filho, tu vai precisar fazer um tratamento hormonal. E naquela época, pra mim, era isso que eu considerei. Pensei, tá, tudo bem, né? Tem tantas mulheres que fazem isso hoje em dia, então sou mais uma, ok. Até que, com o passar do tempo, ela é sensacional também nos sintomas de menstruação. E isso já mostra também, estudos mostram também que o consumo diário de sementes de linhaça diminui sintomas de TPM, incluindo dores de cabeça, nos seios e cólica. Uau! Agora a gente já pegou mais uma outra parcela da população, né? Quem não tá necessariamente preocupado com pré-menopausa ou pós-menopausa, agora o sininho tocou, né? Porque quem não quer tirar isso de uma vez da vida, né? Porque é horrível. Mas enfim. Tem um estudo que foi chamado de efeito da semente de linhaça na ingestão, né? O efeito da ingestão da semente de linhaça no ciclo menstrual mostrou que uma colher de sopa por dia de semente de linhaça moída, né? A farinha da semente de linhaça, aumentou a fase lútea, que é uma das fases do nosso ciclo menstrual. O que significa que a linhaça auxilia a ter menos perturbações nos ciclos. Ou seja, resumo da ópera, quem consome farinhas de linhaça, dentro também de uma alimentação legal, começa a ter menos falhas no ciclo, se torna um ciclo contínuo. E isso sem necessariamente o uso de remédios que estimulam isso, né? Porque o anticoncepcional, ele estimula o ciclo, né? Mas é um medicamento. Para pessoas que não consomem anticoncepcional e que passam por isso de que não tem o ciclo regulado, não conseguem saber exatamente quando que vai ser o ciclo menstrual, a semente de linhaça ajuda, assim, a controlar. E isso, claro, né? Consumindo um mês, depois mais outro mês, depois mais outro mês, e isso de uma fase contínua. E isso também a gente consegue ver através da alimentação. Quando a gente muda a nossa alimentação, nosso estilo de vida, a menstruação ela começa a ficar certa, porque a gente começa a ter a regulação dos nossos hormônios de uma maneira correta também. E isso, inclusive, eu posso dizer com total certeza. Uma época da minha vida, a minha alimentação ela estava muito ruim, uns 10 anos atrás. O meu estilo de vida estava muito frenético, eu não estava prestando atenção em mim. E eu ficava meses sem meu ciclo menstrual. Meses. E num dado momento eu pensei, bom, eu tenho que ir no ginecologista, né? Fui no ginecologista, fiz uma bateria de exames pra ele olhar pra mim e falar: não sei o que tem errado contigo. Tá tudo certo, tu não tem nada, tu simplesmente não menstrua. Então, provavelmente, quando tu for querer engravidar, quando tu for querer ter um filho, tu vai precisar fazer um tratamento hormonal. E naquela época, pra mim, era isso que eu considerei. Pensei, tá, tudo bem, né? Tem tantas mulheres que fazem isso hoje em dia, então sou mais uma, ok. Até que, com o passar do tempo, uns 2, 3 anos depois disso, começou a me vir a luz e eu comecei a realmente prestar mais atenção na minha alimentação. A minha alimentação ela já foi se transformando para o que ela é hoje, para o que a gente ensina, para o que a gente aqui traz. E resumindo a ópera, eu não preciso fazer nenhum tipo de não preciso regular os meus hormônios através de métodos externos, porque a partir da minha alimentação, a partir também do consumo da linhaça, tudo voltou a ficar certo. Eram só alguns caminhos que eu precisava melhorar para entregar o melhor que o meu corpo precisava, para daí sim ele conseguir fazer o que ele precisava fazer. Então, se tu passa por isso, ou se tu conhece alguém que passe por isso, indica, mostra essa aula, ela vai estar disponível no nosso canal, então mostra. A semente de linhaça, a gente daqui a pouco já vai ver quanto que a gente pode consumir, e não é o bicho-papão, ela não é um remédio ruim, ela não tem efeitos colaterais, isso é o mais sensacional de tudo. Os alimentos que a gente fala aqui, eles não têm efeitos colaterais, então eles não competem com nada mais, eles simplesmente, no momento que a gente agrega eles no nosso estilo de vida, eles só nos trazem coisas boas, e isso é o mais sensacional.
Tanto que a Sociedade de Obstetras e Ginecologistas do Canadá, o Canadá está bem à frente nesse quesito, cita, né, que a linhaça dietética, ou seja, a linhaça não através de suplementos, mas aquela que a gente ingere como nosso alimento, ela deve ser considerada uma terapia de primeira linha para a dor mamária, para a dor menstrual, dentre outras coisas, né? Mas isso é bem interessante a gente saber em relação ao Canadá, que já vem aplicando isso como uma diretriz. Inclusive, agora a gente passa para o nosso próximo ponto, que é o colesterol. Uau, será que a semente de linhaça também tem efeito em cima do colesterol? Aí é muito sensacional para ser verdade, né? Mas agora também o Canadá, olha só. O Canadá agora tem uma permissão de colocar na embalagem de alimentos uma alegação de saúde nos rótulos, né? Onde as empresas que fazem alimentos que de fato sejam naturais, que de fato tenham ingredientes bons, consigam colocar no rótulo uma alegação de saúde dizendo que esse produto contém sementes de linhaça, porque eles disseram bem assim, abre aspas, dizendo que sabemos com certeza suficiente de que as sementes de linhaça realmente ajudam a baixar o colesterol, os níveis de colesterol. Então, os produtos no Canadá que tem 2 colheres ou mais de sopa de linhaça, dentro da lista de ingredientes, mas aí realmente de lista de ingredientes e alimentos que sejam realmente bons, podem receber esse selo, mostrando para as pessoas, para os consumidores, que aquele alimento ali realmente ajuda a baixar o colesterol. Mas aqui é bem interessante, né? Porque esse rótulo ele pode ser colocado em alimentos que realmente são bons, não naqueles que são enfeitados, né? Como a gente muitas vezes vê no mercado. Tipo, na capa é aquela maravilha, aquele enfeite todo. Aí tu vai ler a lista de ingredientes, é um pavor. É um filme de terror. Enfim, isso é uma coisa bem interessante também da gente saber. E aí mostra também como que as coisas elas já estão começando a mudar, né? Isso é um bom sinal. Daqui a pouco isso pode chegar aqui no Brasil também. Seria bem legal.